Olá, sétimo ano. Sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. Eu sou uma mulher parda de altura mediana, tenho cabelo encaracolado na altura do ombro, meu cabelo é vermelho, eu uso óculos preto, aparelho, espero tirar logo esse aparelho. E não estou sozinha, tenho aqui comigo um professor que vai me ajudar muito hoje nessa aula, uma participação bem especial. Olá, professor Mauro. Olá, professora Janaína, que prazer enorme de estar aqui. Já tá ficando meio que... Já tá virando parceria, né? Tá virando parceria, já tá ficando comum isso daí. Eu tô muito feliz de estar nessa aula hoje, com um tema super interessante. Eu posso me descrever também? Claro! Olha, professor de altura mediana, né? Sou professor preto, estou usando uma calça preta, uma camisa preta também com uma estampa aí meio tom de marrom, meio claro aí, com flores e folhas. O que mais que eu posso falar? Tenho bastante barba, né? A barba tá crescendo bastante. E é isso. Isso aí. E então estamos eu, professor Mauro de língua portuguesa e o Helder. Olá, Helder. Tudo bem? E na sequência, a Flávia. Essa aula é feita por todos nós. Eu, o Helder, a Flávia, professor Mauro, professores que estão aqui comigo no chat. Inclusive, eu quero dar um recado para vocês, que nessa semana, nós, professores do Centro de Mídias, preparamos um roteiro muito interessante que é sobre educação antirracista. Nós preparamos a Semana Afro, que acontece do meio-dia a 1h, e hoje nós temos duas oficinas bem legais, que é do meio-dia ao meio-dia e 30, Culinária Afro, com ele. Afro. A gente vai falar sobre comidinha africana. E tem umas comidas boas, hein? Que legal. Nossa, uma comida muito boa, comida africana. Tem coisa que é interessante que às vezes os estudantes ou as pessoas que estão nos acompanhando, né, os professores e pais, nem sabem que é comida africana, que faz parte da culinária africana. Porque tem muito uma confusão aí entre a culinária africana e a culinária indígena, né? Porque eles são contemporâneos aqui no Brasil, né? Então, a gente às vezes confunde um pouco, mas tem muita comida boa africana, hein? Que legal. E hoje, então, não percam para vocês conhecerem essas comidas. Eu vou assistir também. E, inclusive, na sequência, depois da comida, nós temos oficina de capoeira com a professora Mara. Sim. E o professor de capoeira Paulo Henrique, da Escola Estadual Herbert Baldus. Então, não perca, é uma programação bem legal, deixa eu só mandar um recado. Se tem alguém do Mário Lago aí, da Escola Estadual Mário Lago, que estiver acompanhando, o professor que vai estar comigo na live de culinária, eu ia falar de capoeira é amara, de culinária, é o professor Vilmar, tá? Então é aí no Mário Lago, que se tiver alguém acompanhando, já fica ligado, então. Legal. O professor Vilmar vai representar a Norte 1 aqui. Que legal, hein? Isso aí. Olha só, pessoal, esse tema que nós acabamos de falar, e tudo isso que o professor Mauro acabou de falar também, sobre a culinária, tem a ver com esse tema da aula, que é a escravidão, vida e resistência. Porque o sétimo ano, professor Mauro, eles já sabem que onde existiu escravidão, existiu resistência. E a resistência, ela é na culinária, na língua. Na cultura no geral, cultura, nos costumes. E a gente tem falado muito disso. Eu vou apresentar a habilidade para vocês. Essa habilidade, ela é uma habilidade muito gostosa assim, de trabalhar, né? Ela tem ali, ela pede para relacionar o racismo da contemporaneidade, né? Sétimo ano, o que é contemporaneidade? Os dias atuais, né? Ao processo de escravização das populações africanas e afrodescendentes no período colonial. Hoje nós vamos relacionar o racismo contemporâneo ao processo de escravização das populações afrodescendentes no período colonial. E aí eu já trouxe assim logo de cara essa imagem. Vocês estão vendo na tela uma mulher negra, ela está sentada, ela está vestida com roupas... como que eu posso descrever essas roupas, professor Mauro? É uma roupa bem... Surrada, diria, né? É uma roupa bem simples, né? Simples, é. Você vê que é uma roupa de uma pessoa trabalhadora, né? Que trabalhou. Então ela é uma mulher preta. E ela está sentada, ela está descalça, ela está encostada em uma parede. Sim. Ela tem a mão sobre o queixo, assim, ela está bem triste. Ela tem um olhar como se estivesse ali refletindo, muito angustiada, né? Muito triste, é verdade. Muito triste. E aí, eu vou deixar, então, 1 minuto para que os alunos, os professores, tragam uma hipótese acerca desta cena. Essa atividade de atitude historiadora, né? Para a gente ativar a atitude historiadora dos alunos, para que eles criem hipóteses acerca de imagens e fontes. Então, eu vou deixar 1 minuto, tragam o nome do aluno, o nome da escola, participem conosco, professores, 1 minuto.
Voltamos. E olha só, participando aqui conosco a Pro Liliana, da PEI Fernando Nobre de Cotia. O 7º A todinho acompanhando a gente. Que legal. Um beijo aí para os alunos do 7º A do Fernando Nobre de Cotia. O Pro Ricardo, ele disse assim, ó, eu e meus colegas de Ciências Humanas e Linguagens, ó, Ciências Humanas e Linguagens. Sempre ali na parceria. Tá vendo como dá parceria, né? E aí lá na escola do professor Ricardo, ele e os colegas de Humanas e Linguagens fizeram um painel com imagens e frases para homenagear o Dia da Consciência Negra, da Escola Estadual Irmã Maria de São Luís, Várzea Paulista, a escola... Que legal. Participando aí, então, da nossa trilha antirracista, né? A escola, de fato, fazendo uma educação antirracista. Parabéns, professor. E aí eu tenho aqui a Escola Estadual João Gonçalves Barbosa, PEI Fernando Nobre de Cotia. A professora Liliane, ela disse assim, Liliana, escrava muito cansada, triste, com fome. É a resposta do coletivo. Olha que bonitinho. Resposta coletiva do 7º A. 7º A. Que legal. Bom, né? Eu vou pedir para colocar a imagem na tela, para vocês irem olhando essa imagem, né? Enquanto eu leio mais uma aqui, ó. O Pro Ricardo. Acredito que a cena retrate uma ex-escrava, professor Ricardo, parabéns. Uma ex-escrava que, como tantos outros, foram abandonados à própria sorte, sem indenização, sem casa. Isso mesmo. Isso aí. E o Pro Joseli Dantas, bom dia, uma escrava abandonada, né? E aí, Pro Mauro, assim... Olhando rapidamente essa imagem, eu não te passei o contexto, não te passei todo o contexto dessa imagem, mas o que você descreve desta imagem? Eu vou dizer, eu gostei do que a professora falou, né? Foi o professor, né? Professor Ricardo. Professor Ricardo. Esse contexto da chamada libertação dos escravos, né? O que se representou para a pessoa preta, né? Porque na hora que a gente tá fazendo a trilha, que a gente fez a trilha na semana passada, né? Antirracista, uma das coisas que a gente discutiu bastante foi exatamente isso, como que foi feito todo esse trajeto, né? Essa trajetória, desde o momento em que a princesa Isabel assina a tal da abolição da escravatura até os dias de hoje, né? Como foi feita essa trajetória? Na verdade, eu até fiz algumas hipóteses com alguns amigos meus de que alguns escravos se sentiram muito mal. Foi horrível para eles, essa questão, porque assim, alguns deles viviam uma vida até que instável. E aí, quando a gente está falando isso, não quer dizer que a escravatura era uma coisa boa, mas está dizendo assim, que eles viviam uma vida estável e de repente, do nada, eles foram colocados na rua. É verdade. Né? É assim, pensa, 300 anos vivendo sob um regime, né? Então, em 300 anos, gente, eles nem sabiam mais de onde eles vieram. Sim, as pessoas nasceram escravas. Quando a gente está falando escrava, é exatamente isso. Nasceram sob esse domínio da escravidão, né? Então, não tinha uma relação com vida de liberdade. E aí, o que foi feito foi exatamente isso. Uma libertação que, na verdade, foi se vira, né? E você não está no seu país, você está longe da sua cultura, você não tem mais a sua família arranjada, não sabia onde estão as pessoas, né? Cada um estava em um canto, e aí de repente a pessoa se coloca numa situação que eu preciso sobreviver. Como que eu vou sobreviver? Então, eu acho que a imagem ela traz muito disso, essa reflexão de o que será de mim a partir de agora. Exatamente. Né? E foi muito interessante que o Pro Ricardo ele fala, né, de uma ex-escravizada, né? Dá uma olhadinha aí na tela, não vou ler esse texto todo, mas eu gostaria de apresentá-lo porque ele está no caderno do aluno, ele está na página 214, e aí ele fala sobre o banzo, né? O que é esse banzo? Esse sentimento de melancolia, né, que os escravizados sentiam em relação aí a ser um escravo, né? E nesse texto também ele vai falar que esse banzo, inclusive, ele é uma manifestação de resistência. Opa, peraí. Que eu fiz, opa... Só andou. Andou? Voltou, isso mesmo, voltou. O banzo, até vou pedir para voltar aqui para mim, que eu não vou ler o texto todo, mas eu vou contextualizar aqui com vocês. O banzo, né, essa imagem retrata o banzo, que é uma depressão, né? Sim. Uma tristeza profunda. Mas tem um detalhe, o texto ele também diz no caderno do aluno que o banzo, muitas vezes ele era uma forma de resistência, porque quando aquele negro, enquanto escravizado, ele não produzia para o seu senhor, era uma forma de resistência, porque o seu senhor também deixava de ganhar. E, assim, uma parte muito triste, gente, a história, a gente precisa senti-la de coração, né? A gente não pode contar a história apenas como meros fatos que aconteceram, a gente precisa entender que foram vidas, foram pessoas e são os nossos antepassados. A gente está contando a nossa história, a história do nosso povo, né? E alguns se suicidavam. Por quê? Eles se suicidavam para dar prejuízo
para o seu dono, né? Então, o próprio suicídio, essa melancolia, ficar doente, não poder trabalhar, isso era uma forma de resistência, né? Sim. Alguns vão dizer, nossa, mas em vez de lutar, foram lá e tiraram a vida. É resistência, só eles sabem o que eles estavam sentindo naquele momento de privação dos seus direitos, né? Direitos, né? Privação da sua humanidade, porque eles não eram nem lidos como seres humanos. É o de não se submeter, né? Eu achei interessante também porque uma das coisas que mais acontecia nessa época era a desumanização, né? Então tinha toda uma teoria, né, até que a gente falou do racismo científico, que queria mostrar que o negro, o preto, ele era como um animal doméstico, que se domesticava. Então ele não tinha sentimentos, ele não tinha inteligência, e quando a gente reflete isso, a gente mostra a parte humana. Mostrando Mostrando que assim, até com a tristeza, com o suicídio como uma última forma de resistência, né? Mostrando a parte humana. Fala assim, não, eu não me submeto, eu sou humano, eu sinto, eu tenho... porque há muito esse discurso, né, de pessoas que não se apropriam muito da história, que fica só lendo aqui a superficialidade, de falar assim, mas ninguém se rebelava, acontecia tudo isso, ninguém fazia nada. Na verdade, acontecia muito. E é isso que a gente está tentando fazer de novo, trazer, a história. Né? Descolonizar a história, né? Uma história decolonial. Eu trouxe aqui uma questão, dá uma olhadinha pra gente conversar aqui, professor Mauro. Sim. O título dessa obra que nós vimos é A Preta Quitandeira. O termo quitandeira designa uma mulher que produz e vende quitutes, né? Sim. Docinhos, comidinhas. Mas os quitutes estão em destaque na representação? Não. Não, né? O que está em destaque na pintura? E aí está pedindo para justificar. Eu não vou jogar para o chat, vou deixar aqui a gente conversando sobre essa questão, até para a gente aproveitar o tempo. Sim. Mas você percebe que, embora a obra ela seja a preta quitandeira, ela não tem quitutes ali. Os quitutes não estão ali. Eles não estão ali. Então essa obra ela representa mesmo essa tristeza, o banzo que é essa melancolia profunda de um ser humano que foi desumanizado. E assim, essas mulheres, a gente precisa pensar muito na questão que essa mulher, muito provavelmente, ela teve um filho que foi vendido, ou ela teve vários filhos que foram vendidos, que foram escravizados. Então, é uma tristeza muito profunda, né? A gente pensa muito na questão da mulher também, né? Dessa mãe que teve seus filhos vendidos e entregues para essa instituição tão perversa que foi a escravização aqui no Brasil. E a gente já vai falar por que a do Brasil ela é tão marcante, assim, o que marca a nossa escravização. E aí tem outra questão aqui, dá uma olhadinha na tela. Todas essas questões estão no caderno do aluno. Essa pintura, ela foi feita 12 anos após o fim do regime escravocrata no Brasil. O que permite concluir sobre... ela permite concluir sobre a condição de vida dos ex-escravizados, né? E aí eu vou deixar... 12 anos. 12 anos. Então, olha só, ela é de 1900, né? A abolição ela foi assinada em 1988. Em 1888, né? Isso, e a obra é de 1900. E ainda assim, ela ainda está triste. Ela está triste, ou seja, ainda está ali no auge, né? Olha só. Ela continua triste. Que aí é aquilo que o professor Mauro comentou aqui no começo da aula, né? Eles foram libertados, mas não existiu nenhuma política de reparação para esses homens e mulheres negros, e a gente vai ver também no finalzinho da aula que, além de não haver uma política de reparação, aconteceu o racismo estrutural, né? Que a marginalização, né? Marginalização, porque eles nem podiam frequentar ali as cidades, eles tiveram que se afastar. Né? Tiveram que se afastar, tiveram que, inclusive, enfrentar leis que segregaram muito mais esses homens e mulheres negros. Vocês sabem que, a gente já conversou sobre isso, que a assinatura da Lei Áurea, ela vem muito aqui no Brasil, aqui na América, assim, o Brasil foi o último a assinar, o último país. Mas ele vem muito por uma questão, porque assim, a Inglaterra ela está se industrializando. Inglaterra se industrializando. Precisa mudar a mão de obra. Então, a mão de obra escravizada não serve para o processo de revolução industrial. Não serve, porque precisa de consumidor, né? Precisa de gente ali para consumir. É uma nova... Embora, né, o homem e a mulher negra, eles estão na última escala ali de consumo, né? Mas ainda assim precisa mudar. A lógica econômica do mundo mudou, então a mão de obra escravizada, ela não funciona para essa nova lógica. Mas historicamente, Janaína,
o poder aquisitivo está sempre na mão de uma minoria. Mas, historicamente, as práticas de consumo, né, elas ficam mais na mão do pobre exatamente porque a gente consome os bens que são mais... aqueles que são mais indispensáveis, né? Então, existe um jogo ali que o pobre sempre vai precisar gastar o pouco que ele tem, mesmo que seja pouco, com aquilo que é indispensável. Exato. Né? Que seria moradia, roupa, alimentação, começa acho que pela alimentação, né? Alimentação, roupa, e aí vai vir outras coisas. Então, isso já é histórico. Então, assim, é preciso ter o negro trabalhando e ganhando um salário de alguma coisa assim para poder ele consumir, porque a nova forma de se fazer economia agora é moeda, é o capitalismo, já não é mais aquela questão anterior, que é a terra, que é... Exato, né, a gente sai de um sistema mais agrário, né, e vamos agora pensar que o mundo está na Revolução Industrial. O mundo, assim, a Europa, né, ela está na Revolução Industrial, e a partir da Revolução Industrial, vocês até vão ver depois no 8º ano, que a partir a Revolução Industrial, ela traz novas demandas de mercado. Sim. Então, eles precisam de, como o professor Mauro falou, mercado consumidor, eu sempre falo matéria-prima. A Revolução Industrial, quando eu estou falando disso em literatura, porque a gente contextualiza, né? Ela é a escravidão moderna. Sim. Tanto que Marx, quando ele entra para falar sobre isso, é porque ele está percebendo que já há uma nova tendência de escravidão, né? Exato. Então mudou a escravidão que era aquela de aprisionar a pessoa, mas por uma outra escravidão que é assim, ou você trabalha e se mata de trabalhar para poder sobreviver, ou você não sobrevive. Exatamente. Mais. E a gente pensa agora fazendo recorte para esses homens e mulheres negros que foram libertados, eles nem podiam trabalhar, né? Porque esse trabalho deles foi substituído pelo trabalho dos imigrantes. Sim. Sabe, Pro Mauro, que eu gosto muito de lembrar, porque assim, a gente está falando aqui num recorte, fizemos um recorte para a etnia afro, né? Por conta da habilidade, mas eu gosto sempre de lembrar que essas mulheres, essas famílias, imigrantes italianas e tantos outros que chegaram aqui no Brasil, chegaram em péssimas condições também sofreram as mazelas, mas assim, tem uma questão, eles não eram escravos, embora em péssimas condições, mas eles não eram escravos, eles não eram objetos, né? E é isso. Eu quero mostrar para vocês um vídeo que eu trouxe quer ver? Que é o vídeo de 6 minutos. Tem como a gente passar? Um videozinho de 6 minutos que fala da consciência negra. Vou passar um vídeo para vocês. Dá uma olhadinha lá. Quando eu tinha 15 anos, eu vivia oprimido como milhares e milhares de jovens negros, sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma possibilidade de estudar e dar um salto qualitativo. Hoje, transcorridos aí mais de 60 anos, né, hoje as coisas deram um salto que eu não sei para onde estão caminhando, mas não é mais aquilo. Preciso que a gente comece a construir caminhos diversos para que nós sejamos tratados como cidadãos, independente de sermos negros, amarelos, azuis. Essa ideia segregadora ou separatista de que eu sou negro, você é branco, você é árabe, você é americano, gente... É essas fronteiras que a alma não deseja e que a alma não tem. O Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, uma terra formada por indígenas e imigrantes que vieram de várias partes do planeta, principalmente da África, durante um período sombrio da humanidade, o tráfico transatlântico, que trouxe cerca de 5 milhões de africanos escravizados que ajudaram a moldar o país com a maior população negra fora do continente africano. Os primeiros africanos que chegaram ao Brasil, de que temos conhecimento, vieram via Portugal. Estavam em Portugal e de Portugal vieram para o Brasil. Depois vieram africanos escravizados, trazidos da Senegâmbia, da Alta Guiné e desde muito cedo do Congo, sobretudo do noroeste da atual Angola, que era o centro do Reino do Congo.
Há um capítulo extraordinário da história da humanidade que é pouco narrado e que deve ter um espaço bastante amplo na história dessa que foi a maior das imigrações forçadas que a história conheceu, que foi a imigração forçada de africanos para as Américas. Não se pode escrever a história do Brasil, nem compreender o Brasil, sem uma presença africana muito clara e que chega longe desde cedo. Dizia Herbert Baldus que quanto mais se entrava para o interior do Brasil, mais se ficava índio, ficava-se também mais africano. Na construção da identidade brasileira é uma coisa marcante, porque toda a civilização africana, que é uma civilização milenar, berço não só da humanidade, porque os primeiros homens surgiram na África, mas também berço da civilização. Então esses valores vieram para o Brasil nessa reposição das tradições africanas, principalmente através da religião, que é fonte dessa civilização e é fonte da cultura afro-brasileira. E nessa cultura brasileira marcada pela presença africana, em todos os gêneros de literatura, música, a construção do futebol arte brasileiro, que marca demais a identidade nacional, a presença do negro em várias dimensões da sociedade brasileira, em termos de cultura, as escolas de samba, a capoeira, a infinidade de instituições e linguagens, entendeu? Que marcam as regiões brasileiras em vários momentos, em vários aspectos. A cultura negra não passa no Brasil de cultura afro-ameríndia, né? Então a gente já fundiu. Os ternos de reis tem da cultura portuguesa, tem do fado, né? Aí você vai dizer, poxa, e o tango na Argentina? Milonga. Milonga é uma coisa da cultura negra. Que pena que algum tempo houve uma extinção de negros na Argentina. Mas a coisa é tão forte, como eu falo, resiliente, que resistiu até o tango. Está muito ligado ao que nos propusemos. Nos propusemos ao encontro, à dança. Nos propusemos a festejar a música. E isso eu acho que é cultura humana. Hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 53% da população é negra. Porém, 127 anos após o fim da escravidão, ainda há pouca representatividade da população negra em muitos setores da sociedade. Em determinado momento da vida, quem eram os homens de grande prestígio no Brasil? Carlos Gomes, mulato. Juliano Moreira, grande psiquiatra, maior psiquiatra do seu tempo, negro. Teodoro Sampaio, grande geógrafo, negro. E vai por aí. Uma presença muito grande do mulato, do mestiço, do negro na vida brasileira, que de uma certa maneira ele foi perdendo com o passar dos anos, na medida em que tornou-se mais visível para cada um de nós a marginalização dos descendentes de africanos no Brasil. Já era ruim, porque era um cenário de escravidão. Quer dizer, você branco era livre, negro era escravo. Agora havia as exceções. As exceções eram aqueles que, sendo filho de branco, funcionavam como brancos e não como negros. Professores, o material está completinho lá no repositório, tem várias imagens. Eu quero agradecer ao professor Mauro que esteve aqui comigo. Nossa, foi maravilhoso. A gente quer mais tempo, né? Ah, mais tempo para falar. Mas hoje tem, né? Hoje tem atividade, tem oficina da Semana Afro, amanhã também tem, sexta também tem. Muito obrigada, queridos professores, e até a próxima. Avalie a nossa aula. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Foi um prazer.